Pessoal, eu vou falar hoje sobre o concurso da PGE Santa Catarina, um ótimo concurso que vai ser realizado ainda nesse ano de 2022. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo e oriento interessados em carreiras diversas para concursos. Toda semana tem vídeo novo no canal com estratégia de preparação. Por isso, se não é inscrito ainda, já se inscreve, ativa as notificações, compartilhe esse canal para ajudar o seu amigo concurseiro, porque aqui você vai encontrar dicas que fazem vocês terem um maior número de acertos nas questões, para que vocês cheguem mais preparados no dia da prova. Esse é o único objetivo do canal, certo? Tornar vocês competitivos nos concursos públicos. Aí é o seguinte, temos o edital da PGE Santa Catarina. Esses concursos de procuradorias, né, de servidores, né, eles se assemelham muito à preparação de quem está estudando para TRTs. Lógico, não é 100% idêntico, mas quando eu recomendo aos meus alunos, aos meus seguidores, sobre conciliação de carreiras, preparação para carreiras, TRTs e procuradorias, eu vejo muitas semelhanças entre elas. Já não vejo tantas semelhanças entre procuradorias e o estudo para TJs, TRS e TRFs, tá? Mas procuradorias e TRTs têm sim uma semelhança. E esse concurso é muito interessante por diversos motivos. É interessante para quem foca nessa carreira de servidor, né, de procuradorias, e também quem fez recentemente o concurso TRT Paraná, por exemplo, TRT Rio Grande do Sul, vai ter um edital ali na região sul, certo? Muito interessante, porque quem está para essas carreiras de TRTs e quem estuda também tem muitas disciplinas semelhantes, tá? Só que aí é o seguinte, o edital da PGE Santa Catarina, ele caprichou no número de questões, vão ser 100 questões, né, 40 de conhecimentos básicos e 60 de conhecimentos específicos, e é muita coisa, é muita coisa. Nós teremos um pouco mais de 2 meses até a prova e você precisa fazer algumas escolhas, certo? Porque não vai ser possível ver tudo. Pode ficar tranquilo quanto a isso, porque não vai dar para a gente ver o edital todo. É muita coisa de muitas disciplinas. Aí que entra fundamentalmente a estratégia de preparação, certo? Não adianta a gente estudar de uma forma desordenada, querendo priorizar aquelas disciplinas que você nunca viu, mas que representam poucos pontos na hora da prova, certo? A gente precisa estudar com estratégia. E a lei seca, a leitura da lei seca e a resolução de questões vão ser armas, ferramentas fundamentais para a gente ter êxito nesse tão aguardado concurso. Certo? Eu vou mostrar aqui para vocês o edital, especificamente na distribuição de questões, para vocês terem uma ideia melhor do que eu estou falando. Certo? É o seguinte, ó, gente. Isso aqui é a parte do edital que fala sobre as disciplinas, né? Primeiramente, nível técnico, certo? Eu vou falar mais nesse vídeo aqui, principalmente sobre assistente jurídico, tá? Vou até grifar aqui para vocês verem melhor. Olha só, das 40 questões, 15 vão ser de português, 8 de legislação, 7 de informática, 5 de raciocínio lógico e 5 de gestão pública. E elas vão ter peso 1. Aí o seguinte, quem estuda para procuradorias, TRTs, não tem o costume de estudar o quê? De gestão pública. Aí muitos candidatos vão querer ir com tudo para cima de gestão pública. Só que gestão pública só vão ter 5 questões e de peso 1, certo? Como estudar ela? Já falo mais à frente desse vídeo, tá? Isso aqui é a parte de conhecimentos gerais. A parte de conhecimentos específicos, aqui que vem muitas disciplinas, vai ter constitucional, administrativo, processo administrativo, civil, processo civil, tributário, processo tributário, ambiental, comercial, financeiro, trabalho, processo trabalhista, eleitoral. É muita disciplina. Mas repare que nos conhecimentos específicos, o foco está em quê? Está em constitucional com 10 questões, administrativo com 12, vai ter civil e processo civil com 12, mas eu imagino que vai ter 4 de civil e 8 de processo civil, maior peso de processo civil, e tributário com 10. Constitucional, administrativo, processo civil e tributários é a base para o estudo de procuradorias, certo? Eles caem sempre com força. As principais matérias vão ter peso 2. Isso você tem que considerar. Será que vale a pena você dedicar o estudo para ambiental, que só vai ter 4 questões, para direito comercial, que junto com financeiro vai ter 4, sendo que financeiro é mais importante para concurso de procuradoria do que comercial, eleitoral com 3 questões, tá? Então o vídeo de hoje é exatamente para chamar a atenção de vocês sobre isso, certo? Sobre a importância de vocês, quando forem montar a sua estratégia de preparação, se preocupar com o peso de cada disciplina para a sua prova, certo? Agora eu vou mostrar aqui para vocês uma planilha que eu fiz para orientar
como vocês devem montar o horário de estudos. Aqui eu estou exemplificando aqui com o cargo de assistente jurídico, mas vocês podem usar a ideia semelhante para os demais cargos. Aí é o seguinte, nós vamos ter português, legislação, tá, informática e assim sucessivamente. Todas essas disciplinas que estão aqui. Eu coloquei a quantidade de questões que foi aquela indicada no edital. Só que assim, lá no edital fala civil e processo civil 12. O processo civil é mais importante, eu estou estipulando 8 questões para processo civil e 4 para civil. Tá? Comercial e financeiro. Comercial menos importante que financeiro. Então, uma questão de comercial e 3 questões de financeiro. Certo? Isso aqui é uma base inicial para você montar o seu horário de estudos. Certo? Para você não correr naquele risco de querer priorizar o estudo daquelas disciplinas que você nunca viu, quando deve ser priorizado o estudo daquelas disciplinas que vão representar mais pontos na prova. Aí é o seguinte, na coluna seguinte nós teremos a coluna peso, certo? A gente vai ter peso 1 para conhecimentos gerais e peso 2 para conhecimentos específicos. Aí você vai ter o peso ponderado e no peso ponderado percentual você vai ver a participação de cada disciplina para a sua prova. Em conhecimentos gerais, o que a gente vê? Que são essas daqui inicialmente, que português é a mais importante, com 9%. E das conhecimentos específicos, a mais importante, como eu já falei, é constitucional, administrativo, processo civil e tributário. Certo? Aqui na distribuição de horas é uma estimativa de horas, de minutos que você deve distribuir para quem tem uma carga horária de 20 horas semanais. Certo? E no caso, português, mais ou menos 2 horas diárias, legislação, uma hora diária, informática, você pode arredondar para 1 hora, raciocínio lógico, 30 minutos, gestão pública, 30 minutos, isso aqui para quem tem 20 horas semanais. Aqui nesse gráfico a gente tem uma representação da mesma coisa, mas só que em formato gráfico, né, para a gente ver que constitucional, que é essa barra aqui, administrativo e processo civil e tributário são as disciplinas que você deve tomar bastante cuidado e priorizar na sua preparação. Certo, gente? Aí é o seguinte, nós temos disciplinas muito fundamentais para esse concurso. Né? Bastante jurídicos são essas, constitucional, administrativo, ali, processo civil e tributário. Essas você precisa ler a lei seca, priorizar a leitura da lei seca e complementar alguns assuntos por meio de uma doutrina sucinta. Não vai dar para a gente estudar uma doutrina muito extensa porque a gente não vai conseguir ver uma boa quantidade de assuntos até o dia da prova. Então, para essas disciplinas principais, você já deve começar estudando a lei seca, a doutrina e resolução de questões. Certo? Aí, para as demais disciplinas, tá? Você deve priorizar nessas primeiras semanas de preparação o estudo por meio de questões. Certo? Você vai fazer uma bateria de questões de português, bateria de questões de raciocínio lógico, informática, administração pública, ali os conhecimentos específicos comercial, ambiental, eleitoral, que são disciplinas secundárias, e que você precisa ali identificar os assuntos que você está mais deficiente, certo? Você vai resolver questões durante mais ou menos 2, 3 semanas e depois desse período de 2, 3 semanas você vai conseguir identificar aqueles assuntos que estão pedindo mais atenção, certo? Em eleitoral, qual é aquela daquelas leis que você errou mais questões nesse início? Aí você vai ordenar os seus estudos de modo a priorizar aquele estudo que está mais deficiente, é o que a gente chama de estudo reverso. Tá? A gente primeiro resolve questões para identificar aquilo que precisa ser estudado. É diferente de, por exemplo, de você pegar ali, sei lá, um material de informática e querer estudar ele do início ao fim, certo? Primeiro, você não vai conseguir. E segundo, pode ser que você estude, só por seguir aquela ordem, assuntos que você já tem um domínio, já tem uma melhor noção. Quando deveriam ser priorizados os assuntos que você tem mais dificuldade. E isso você só vai conseguir identificar se você resolver questões. Certo, gente? Olha só, sigam essas dicas que aí sim vocês vão ter boas condições de chegarem preparados ali na prova de dezembro. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo que a gente tem o maior prazer em te ajudar. Te vejo na próxima, até mais.